Atos 1:11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. A Bíblia diz que Deus ascendeu aos céus, ele subiu na frente de inúmeras testemunhas. Aí todo mundo ficou olhando para cima, né? Aí dois anjos vêm e falam: por que você está olhando para cima? Não, porque você não está vendo. Esse Jesus que foi elevado para o céu, ele vai voltar. Se mesmo do jeito que vocês estão vendo ele vai voltar. Eu estou fazendo um resumo da Bíblia. E o resumo da Bíblia termina mais ou menos aqui. Como? Deus criou os céus e a terra, Deus criou o homem pecou, Deus prometeu o Messias, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Messias. Agora o Messias se foi e disse que vai voltar do mesmo jeito que ele foi. Ele foi de forma visível, vai voltar de forma visível. E vai concluir essa fase da igreja. Depois ainda tem mais algumas coisas. A Bíblia ainda fala sobre o milênio. A Bíblia tem eventos finais, né? Isso tudo, a maioria está colocado no... Tem os julgamentos, né? Isso tudo está lá no Apocalipse. Mas o resumo central do que você vai encontrar na Bíblia, ao lê-la, é isso. Jesus veio, morreu para salvar, e ele se foi, mas disse que vai voltar. E a volta de Jesus, ela está narrada nos evangelhos e principalmente no livro do Apocalipse, né? A volta de Jesus está toda explicadinha, está explicadinha. Você precisa ler a Bíblia para conhecer, né? E nessa volta de Jesus, existe uma série de sinais que Deus deixou escrito. Fala: olha, você não vai saber exatamente o dia e a hora, mas você vai ter uma ideia. Por quê? Porque assim como vem o verão, você sabe, pela temperatura, o outono, as folhas caem, o inverno esfria. Então, assim como as estações do ano, você conhece pelos sinais que ela apresenta. Deus disse que deixou sinais para que você perceba que está próximo a vinda do Messias. E olha, vou te contar. Se você estudar a Bíblia e observar com clareza, você vai ver que está bem próximo dele voltar. Uma vez eu fui pregar numa cidade aqui vizinha e estava lá o filho de um pastor. E ele começou a conversar comigo porque ele desde criança me via indo pregar lá, ele viu Deus fazer um monte de coisa. Mas aí eu percebi que ele já não vinha na igreja, ele não frequentava mais, ele havia se afastado de Deus, do evangelho, da igreja, das pessoas. E não adianta, você tem que ter comunhão com Deus e com a igreja. A Bíblia é clara, né? Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida. Então, se você não tem comunhão com a igreja, para Deus você está morto. É Bíblia, isso é Bíblia. Daí eu falei: rapaz, você não tem medo não? Jesus volte e você fique. Isso daí eu ouço desde que eu nasci. Jesus vai voltar. Não voltou até hoje. Eu falei: então vamos fazer uma proposta.
A Bíblia diz que depois que Cristo tirar a igreja, vai assumir o anticristo, o falso profeta e o diabo, vai assumir o mundo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina que você é o anticristo. Imagina. Quantos anos você acha que vai levar para você ter o pré-requisito para governar a Terra, governar o globo? Um exercício de raciocínio para ele. Ele pensou, falou, você vai usar as mídias, você vai usar a tecnologia, você vai governar a Terra. Quanto tempo você calcula que você precisaria para governar a Terra? Ele falou, 10 anos. Em 10 anos eu teria tecnologia suficiente para governar toda a Terra. Aí eu falei para ele, pois é, Jesus vem antes. Jesus vem antes. Ele parou, regalou os olhos para mim. Um ponto de interrogação apareceu na fisionomia dele. E ele ficou assim meio perplexo. Falei, pois é, Jesus vem antes. Quer dizer, a Bíblia diz que Jesus tira a igreja, daí entra em ascensão as duas bestas do Apocalipse, dirigido pelo diabo, que são chamadas de anticristo, falso profeta, e uma trindade maligna vai assumir a terra. E ele profetizou por ele mesmo que em 10 anos poderia governar a terra. Falei, você sabe que está próximo. Todo mundo sabe que está próximo. Todo mundo precisa estar preparado. Ele saiu com aquele ponto de interrogação na cabeça. Não sei o que aconteceu depois, porque eu prego, venho embora e às vezes levo anos para ver a pessoa. Mas o resumo da Bíblia termina mostrando que o Messias está voltando aí. E nós temos que estar preparados.